Graça e paz abençoados, glória a Deus pela vida de todos e vamos mais a um apostolado, não é? A um evangelismo e glória a Deus pela vida de todos, não é? Meu nome é Maria, evangelista da graça em Cristo, abençoado. Congregue conosco domingo e às quarta-feiras, cresça em graça na quarta-feira e no domingo se encha do Espírito Santo que há em você, abençoado, se encha do Espírito Santo, não é? Ouvindo, ministrando, falando, recebendo, adorando, levantando suas mãos santas para adorar ao Senhor. Em verdade vos digo, abençoado, que serás uma outra pessoa transformada nesse evangelho. Não saia, abençoado, desse evangelho da graça em Cristo. Não se ausente deste evangelho nunca, abençoado, porque ele é a salvação. Ele é a salvação da nossa mente e eu estarei aqui. Vamos curvar a cabeça e vamos orar, não é, abençoado? Um pouco, com suas Bíblias na mão. Pegue sua Bíblia, abençoado. Pegue a sua caneta. Se acostume a fazer esse gesto, não é? Porque isso tem muito efeito para o Senhor, para o seu Pai. Amém, abençoado? E grande Deus, poderoso Deus, grande Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Diga ao Senhor, abençoado, que sua alma anseia por Ele. Diga ao Senhor que você o ama. Ele é teu Pai, Ele é o Espírito Santo que está em você. É Ele quem te consola nos momentos de suas aflições. É Ele o nosso Consolador, é Ele o nosso socorro bem presente. Pai, eu te amo, eu te adoro. Espírito Santo de Deus que estás em mim, obrigada, Pai, pela tua revelação. Obrigada por todas as coisas. Até aqui, Ebenezer, tem me ajudado, Pai. Obrigado, Pai, pela tua salvação. Obrigado por ter salvado a minha mente. Obrigada, graças eu te dou, Pai, pela minha família estar com saúde, estar bem. E eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo, para que hoje, nessa ministração, neste apostolado, o Senhor me dê uma porção dobrada do seu Espírito, Pai. Uma porção dobrada de espírito de sabedoria, espírito de conselho, espírito de entendimento. Esta é a minha oração, Pai. Espírito Santo de Deus, com a mão na Bíblia, Pai. Este é o meu desejo, de manejar bem a sua palavra. É o meu desejo de ser uma pregadora da sua palavra. É o meu desejo, Pai, estar aqui ministrando a tua palavra. Em graça o Senhor nos reconciliou pelo teu sangue, Pai. Nessa nova aliança foi o teu sangue. Em Cristo estamos salvos, em Cristo estamos batizados, em Cristo estamos reconciliados. Oh, Pai amado, obrigada, Espírito Santo de Deus. Obrigada porque o Senhor é o meu socorro bem presente nas minhas aflições. O Senhor é o meu socorro bem presente no meu dia a dia. Pai, me ajuda com esse evangelho e ajuda os meus irmãos a entender a sua graça feita em Cristo. Um dia, Deus, o Senhor sendo Espírito, se revestiu em carne na pessoa de Jesus Cristo e hoje em outra manifestação o Senhor está nos consolando nessa nova aliança, nos edificando nessa nova aliança. O Senhor nos edifica com a sua palavra através do apóstolo Paulo, nosso ministro em Cristo. Hoje Paulo não está aqui, mas temos um apóstolo em graça, este homem que o Senhor escolheu, sabemos quem é. Este homem que o Senhor escolheu para pregar o seu evangelho. Eu dou glória a Deus por a vida desse homem de Deus que o Senhor escolheu. E nós somos discípulos do seu Espírito, Pai. Obrigada, Pai, por tudo e por todas as coisas. Obrigada por me fazer entender a tua graça. Em nome do Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Eu oro para aqueles que estão com o coração aquebrantado nessa graça, nesse apostolado. Eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo para aqueles que estão com o coração sincero diante do Senhor, Pai. Que o Senhor revele a tua graça a eles, que o Senhor dê espírito de entendimento, espírito de sabedoria. Eu não posso fazer isso, mas o Senhor pode. O Senhor sonda o coração das tuas ovelhas. Quando um dia
o Senhor Jesus passou na terra. Quando o Senhor um dia passou pela terra, o Senhor pegou todo tipo de peixe, peixe bom e peixe ruim. Só o Senhor é Deus, sabe quem é o ruim e quem é o bom. O Senhor fez a separação, o Senhor fez a sua escolha. E hoje nós que somos os justos e justificados pela Tua graça, estamos vivendo por fé, Pai. Só o Senhor sabe e sonda o coração dos Teus filhos, sabe os que estão com boa intenção. Só o Senhor é Deus poderoso para fazer. Dê a sua graça e o seu apostolado, para que eles, Pai, vivam bem na terra, sob a sua direção, em nome do Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Assim eu oro, assim eu te agradeço. Pegando na sua Bíblia, costume fazer esse ato abençoado. Isso será muito bom, não é? Isso dará um descanso à nossa alma. Fale com as tuas palavras, em nome de Jesus, o Cristo ressuscitado. Vamos começar esse evangelho, todos aí digam um amém, amém. Eu já orei, né, para que vocês tenham o perfeito entendimento da graça em Cristo. E aguardando todas as coisas no Senhor, vou gravar 40 minutos, não é? E vamos ver aqui se vamos ter a 8ª parte, não é? Que essa aqui é a 6ª parte desse apostolado, não é, abençoado? Muitos textos maravilhosos. 10 e 11 de junho de 2023, não percam, vai haver um mover de Deus no Ministério Graça Apostolado. Coloca aí no YouTube, abençoado, Ministério Graça Apostolado, e conheça o ministério onde eu, Maria, congrego, não é? Se inscreva no canal Graça sobre Graça Macedo. Eu também estou no Facebook, um mover a semana inteira, abençoado, de segunda a sexta, e ele não me deixa e eu não deixo ele. É uma maravilha viver assim, abençoado. E aí, se inscreva no canal Graça sobre Graça Macedo, lá também no Instagram, Carmen Macedo, tá bom, abençoado? Faça lá uma inscrição e seja evangelizado por mim, pela minha pessoa, uma mulher de Deus, graças a Deus, uma filha de Deus, com um dom de evangelismo. Pela graça de Deus, Ele me concedeu isso. Tudo é pela graça de Deus, abençoado. Tudo é pela graça de Deus nessa nova aliança. Amém? Vamos lá, onde eu parei, abençoado. Não perca os outros capítulos, senão eu penso que você, se perder algum capítulo, você se perde no mover, né? Mas vamos lá, os filhos da salvação e os filhos da perdição, parte 7, não perca os outros evangelismos, tá bom, abençoado? Eu anotei aqui algumas coisas e vamos seguir aqui o fluxo do Espírito Santo, não é? Essa semana houve muito mover em minha vida, eu quero falar um pouco, não é? Porque muitos estão aqui, mas não estão no Facebook. Muitos estão no Facebook, mas não estão aqui. Então a palavra do Senhor, ela não pode voltar vazia. O que o Espírito Santo faz no meu dia a dia, eu preciso compartilhar com vocês, amém? E vamos lá, começar o apostolado. João 8, 44, tendes por pai o diabo. Então isso é uma força de expressão, porque o diabo espiritual, não é? Aquele que desobedeceu o Senhor lá no céu, é um anjo caído na terra, aniquilado lá em Hebreus 2,14, esse diabo, o Senhor Jesus derrotou lá na cruz. Ele e os principados, os que estavam junto com eles, não é? Então, quando as pessoas falam em demônios, abençoados, a pessoa não tem um demônio, certo? Lá em João 8, 44, vós tem por pais o diabo, é uma força de expressão, não é? Então, quando uma pessoa está muito na carne, muito fazendo mal, não é? As leis de Deus para ser obedecida, não matar, não roubar, não furtar. Romanos 13, né, abençoados, fala que tem leis na terra. Se você fazer tudo isso, você vai preso. Vai preso e vai pagar um preço altíssimo, não é, abençoado? Então isso não é o diabo, isso aí é obra da carne, não é? Vamos ver um pouco disso, abençoado? Uma excelente ministração, hein, da pastora Ana Lu de Manaus. Um beijo, pastora Ana Lu, se você ver esse vídeo aqui. Vamos ver um pouquinho, abençoado, disso aqui, obras da carne. Ontem ela ministrou esse texto, o dia do apostolado dela,
Procure lá, abençoados, é Pastora Ana Lu, em Manaus, tá? Eu acho que ela tá lá, ela está no YouTube, mas eu não sei se é assim que vocês vão encontrar ela. Mas tá aí, né? Tá aí no canal do Ministério Graça Apostolado. Lá em Gálatas 5, não é, abençoados? O apóstolo Paulo disse, não é? São obras da carne, obras da carne. Não é obras do diabo, abençoado. Obras do diabo foi quando ele desobedeceu, não é, o Senhor, e fez o que quis. Olha lá. Muita gente não entende isso, abençoado, não é? Muita gente não entende isso, não entende a graça, não entende que o diabo foi aniquilado pelo poder lá no sangue, na cruz. Nunca gente. Olha, abençoado, muita gente não entende isso. Lá em... Deixa eu procurar aqui o livro de Gálatas, abençoado, né? Procurar aqui o livro de Gálatas, olha. Gálatas 5, não é diabo não, abençoado. Gálatas 5, velho, que tudo a pessoa matou, é o diabo. É fácil jogar a culpa no diabo, a carne, ela ativa, abençoado. Olha, uma vez o Espírito Santo, ele fez uma comparação comigo, abençoado. O Espírito Santo, ele fez uma comparação comigo, não é? Vocês vão entender. A carne, abençoada, ela é facciosa, ela é maliciosa. Por que colocaram correntes e campanhas na igreja? Porque o homem, ele é malicioso, ele quer encontrar um jeito de prender, de ganhar. Então, malicioso, não é? Então, Gálatas 5, isso é uma obra tremenda da carne, abençoada. E a gente andar em espírito para não satisfazer essas obras da carne, ela é maligna. Então o Senhor, maligna é porque é ruim, não é? Por isso que Jesus, ele passou um dia na terra e ele disse, é trapo de imundícia. Nós não somos justos não, abençoado. Justo é Deus que justificou, os justos que somos nós. Amém? Então, Paulo, ele falou lá em Gálatas 5, verso 19, as obras da carne são conhecidas, obras da carne, não obras do diabo, é como está escrito. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, libertinagem. A graça não é libertina, você não pode fazer tudo o que você quer não, abençoado. Há um modo de viver. Deus nos ensinou, o Espírito Santo nos ensinou um modo correto de viver. É tudo bíblico, tá tudo na Bíblia, abençoado. Não é para viver de qualquer jeito não, porque pela graça sois salvos, é um dom de Deus. Não, abençoado, não é para viver. Gálatas 5, versículo 20, idolatria, a feitiçaria, a inimizade, a porfia, os ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, né? Pessoa que fica muito nervosa, a pessoa muito ciumenta, que estraga a relação, tudo isso, mas se separou e muitos ciúmes, e o homem saiu de casa, e o homem não aguenta a mulher, porque a mulher fala, porque a mulher é muito ciumenta, e acabou a relação. Obra da carne, abençoada. Depois vai para a igreja, aí quando vai na igreja pedindo ajuda, eles vão falar, isso aí é uma obra maligna do diabo. Não, abençoada. Se a pessoa está em Cristo, se a pessoa está constante, não é? Está envolvida com as coisas de Deus, ela não está vazia, a mente dela está ocupada com as coisas de Deus, né? Então, ela domina isso aqui muito bem. Mas antes de acontecer isso, a pessoa perece demais, não é? Idolatria, feitiçaria, pessoas que estão em feitiçaria, há um tempo para Deus tirar as pessoas, não é? De feitiçarias, abençoadas. Às vezes tem um filho de Deus lá, mas há um tempo para o Senhor tirar a pessoa dessa obra da carne e colocar ela em seu mover, colocar ela, não é? Para ser um vaso de honra escolhido, não é? E pregar até a palavra dele. Com Deus tudo é possível, abençoado. Para os que creem. Idolatria, feitiçaria, inimizade, né? Pessoas que onde vai tá brigando com alguém, isso é obra da carne, abençoado. Então a carne, ela tá quietinha, voltando. A carne, abençoada, ela tá quietinha enquanto ela tá em espírito, enquanto ela tá na igreja, enquanto ela louvando, cantando, e depois que sai para fora, vamos ter que encontrar com alguém. Então, pisa uma vez no seu pé, tudo certo, pisa duas, tudo certo, pisa três, já começa, né? O Espírito Santo, ele fez uma comparação bem carnal comigo, abençoado. Deixa eu ver se eu consigo falar isso. A carne, então Deus, ele separou a carne do espírito. É preciso que vocês entendam isso.
Deus é Pai do nosso espírito, do nosso homem interior. Então, abençoado, Deus ele fez a circuncisão, separou a carne e deixou somente o espírito. Deus é Pai dos espíritos, é preciso que vocês entendam isso. Então, a carne é facciosa, a carne é ciumenta. Então, abençoado, quando você mexe com a carne, ela tem um efeito. Deixa eu ver se eu consigo falar isso, abençoado. Nós vamos até entrar nesse assunto já aqui, não é? Um casal, a gente estava falando de ciúmes, tem meio que a ver, não é? Então, abençoados, é desse jeito. A carne, ela fica nervosa. A carne faz tanta coisa, abençoado. Ah, mas é filho de Deus, matou, roubou e vai pro céu e tá justificado e tá perdoado. Tá, abençoado. Tá. O filho de Deus tá. Ah, mas matou, roubou e ainda vai pro céu. Vai, abençoado. Então, as pessoas não entendem isso, que há um momento. Quantas pessoas não morrem por causa de ciúmes? O marido ficou com ciúmes da mulher, ou a mulher ficou e o homem arrumou outra e vai lá e mata por conta de ciúmes. Uma obra maligna da carne. Era uma ovelha. Até então, a carne, aconteceu algo com ela e ela ficou muito nervosa. E aí, matou a mulher por causa de ciúmes ou vice-versa. Então, obra da carne, abençoada. Então, a pessoa paga um preço muito alto. Não no céu, porque no céu Cristo pagou o preço por nós, pelo Filho. Tá certo, abençoado? Tem que aprender a separar isso daí. Então, a carne, em 5 minutos, em 1 segundo, ela se move. Assim como tem o mover de Deus no nosso espírito, o nosso espírito com o Senhor com o nosso espírito tem o mover, coisas do céu. Assim também as coisas da terra, mexeu com a carne abençoada, ela também se move, ela também tem reação. Alô, ela também, você aí que tem namorado, você que namora, ou você que não tem namorado, ou que já namorou, ou você que é casado, então tá lá os dois bem juntinhos namorando, e aí, tem uma hora que tá mexendo com a carne, não tá, abençoado? Alô? Já me entendeu, não é? Então, a carne, ela tem uma reação quando mexe com ela. Então, falar igual o nosso apóstolo fala, não precisava estar falando isso, não é, pessoal? Mas, às vezes, tem menino que ainda precisa aprender muito sobre o apostolado. Então, o Espírito Santo fez essa, e a carne mexe com ela, ela vai se mover, abençoado. E aí, essas são as obras, né? A inveja, a bebedice, né? Paulo, ele disse, a pessoa hoje, eu vi um apostolado da pastora Ana Lu, muito legal ontem. A pessoa entra no bar, se você entrar naquele bar ali, o Espírito Santo fica para fora. Isso é uma heresia, abençoado, que os abençoados aí fora falam, os irmãos em Cristo falam isso daí, mas o Espírito Santo está em nós, ele não sai de nós mais, abençoado, alô, ele não sai mais de nós, abençoado. Onde nós estamos, o Espírito Santo está. Ele não compartilha de tal obra da carne. Você beber, Paulo ele disse, faça-se tudo com moderação. Se você bebe até cair, e a família, abençoada, você vai para casa, tá seus filhos lá, ou vice-versa, ou a mulher, né? Tá lá, abençoado, esperando você e você tá no bar bebendo com os amigos, volta para casa, abençoado. Certo? Então, inveja, pregar a palavra. Quanta gente não tem essa obra da carne, inveja. Isso não tem nada a ver com o diabo, pessoal. Inveja, prega a palavra de Deus porque acha bonito, porque acha legal, mas não recebeu a graça. Bebedice, orgias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, não herdam o reino de Deus, porque está na carne. Não herda por quê? Porque não está no reino de Deus, não está no apostolado, está na orgia, na bagunça, na facções, nas dissensões. E é preciso a gente estar no mover de Deus, abençoado. Obras da carne, não do diabo, amém? O diabo, o ser espiritual, está aniquilado em Hebreus 2,14. Então, abençoados, vós tem por paz do diabo. Quando você fala muito com uma pessoa, não é? Então, você fala muito, falou uma vez, falou duas, falou três, tem uma hora que você fala, vós tem por paz do diabo, ixi, eu
vou mexer mais com isso aí não, coisa grande, coisa para Deus. Aí você ora em nome de Jesus Cristo, olha pai, eu tô orando por essa pessoa, assim, 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 então, entendeu? Uma força de expressão, abençoado. No momento da sua carne você fala isso, vós tem por pai o diabo, mas o diabo ele não é pai de ninguém. Pai é o Senhor. Deus é pai de tudo e de todos e sobre todos, sobre os filhos da salvação e sobre os filhos da perdição. Amém, abençoado? Penso que fica isso aí bem claro, não é? Nós somos herança de Adão na carne e filhos de Deus no espírito. Amém, abençoado? Herança de Adão. Por isso que muita gente, né, fala, né, ai, vós tem por pai o diabo. Então, porque ele foi homicida desde o início, não é? E ó filho de diabo, lá em Atos 13:10, não é? No espírito herança, Efésios 1:14 fala sobre isso, não é, abençoado? Lá no Salmo 127. Nós somos filhos e herança de Deus. Deixa eu ler aqui 2 textos. Eu tô vendo que não vai dar para mim falar nada, abençoado. Filhos e herança, mas eu não... Olha, abençoado, se tiver que fazer mais uma parte, eu vou fazer. Uns aqui para Salmos, né, que é o meio da Bíblia, Salmos 127, Salmo 127, verso 3 até o 5. Os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da juventude. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Então, abençoados, bom, é só isso aqui que eu quero. Olha, abençoado, os filhos são herança do Senhor. Os filhos de Deus são herança do Senhor. Amém, abençoado? Então, receba essa graça aí, abençoado. Receba, abençoado. Os filhos são herança do Senhor, não é? A graça de Deus precisa ficar patente. Lá em Efésios 1:4. Efésios 1, versículo 4. Coríntios, vamos aqui, abençoado. Efésios 1:14, que é o penhor, deixa eu ver se é esse Efésios 1:14, não, abençoado, esse Jesus Cristo é o nosso penhor, né? Deixa eu ler aqui já que eu comecei, porque também o apostolado é legal, ouvir a graça de Deus, não é? Efésios 1:14, que é o penhor da nossa herança. Então, o Senhor é o penhor da nossa salvação. O Senhor foi penhorado, não é, abençoado? Para nos dar uma salvação, que é o penhor da nossa... Deixa eu ler o verso acima. 13:14, né? Para não ficar muito incompleto. E também nele que vós estáis, olha lá, e também nele que vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido. Crê nesse evangelho e não saia por nada. Tendo nele crido, foste selado, ó, a graça de Deus, foste selado com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus em louvor da sua glória. Ó, nós estamos abençoados. Tendes nele crido, foste selado com o Espírito Santo. Olha que palavra abençoada, não é? Então, muitos serão purificados. Esses muitos são os filhos, são as ovelhas do Senhor, não é? Então, é muito legal ouvir este evangelho, né? Obras da carne. Então, abençoado, não tem nada a ver, o diabo ele está aniquilado, não é? E agora a gente vai aqui, é preciso ter domínio, né, abençoado, sobre a carne. É preciso ter um domínio aí, não é? E eu penso que, abençoado, eu penso que está ficando claro, não é? Da última vez nós falamos sobre o tempo, não é, abençoado?
Então, há tempos na Bíblia que precisa ser respeitado. É que o pessoal ainda não entendeu, não andou, não entendeu. Lá em Malaquias, não é? Eu acho que é Malaquias mesmo, né? Que o Senhor, ele fala, né? Deixa eu ver se é Malaquias mesmo, abençoada. É sim. Tanta coisa eu anotei aqui. Eu anoto tanta coisa, abençoada. Ainda eu estou caminhando ainda para a perfeição, porque eu anoto muitos textos que eu acho tudo muito maravilhoso, não é? Foi isso, abençoado. Nascerá o sol da justiça, não é? E o sol da justiça, abençoado, ele nascerá. Então eu preciso considerar os verbos. Nascerá, uma profecia, né? Em Malaquias, nascerá o sol da justiça. Então nascerá Jesus, que via a ser o nosso Salvador, não é? Então nascerá, é preciso considerar nascerá, futuro. E agora? Agora já nasceu, já morreu, já ressuscitou, não é? A profecia está cumprida. Nascerá o sol da justiça, aquele que nos justificou, não é? Por isso nós não vivemos de ordenança, abençoada. É preciso considerar o tempo. Lá, um tempo, nascerá, lá em Malaquias ele profetizou, nascerá o sol da justiça. Aí passou Malaquias, e aí passou Marcos, Lucas, João, Mateus 1, nascimento de Jesus. Aí, né, nasceu aquele que viera a trazer a nossa salvação. Paulo entendeu isso em Efésios 2:8. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Hoje eu estava no salão, abençoado. Hoje eu estava no salão, vou falar rapidinho. Hoje eu estava num salão, não é? Fazendo aqui as minhas sobrancelhas, e aí eu ouvi conversa de muitas mulheres lá dentro, não é? E aí, abençoado, eu não aguento mais. Eu preciso falar. As mulheres falam assim, graças a Deus nós estamos debaixo da lei, né? As mulheres judias não falavam, é para ficar calada, vemos no apostolado aí de quarta-feira. Mas nós não somos judias e nós somos gentil. Então isso era uma ordem para quem estava debaixo da lei, para as mulheres judias. E eu não sou judia, eu sou gentil, amém? Então, e também estou debaixo da graça, então eu posso falar sim. E não dá para ficar calada, abençoada. Porque eu ouvi lá na igreja, eu ouvi lá no salão, não é? E aí conversa vai, conversa vem, né? Uma era de uma igreja e outra era de outra, e eu também sou de outra, enfim, a igreja é uma só e somos filhos de Deus, amém? Nós todas. E aí eu ouvi quando uma falou assim, aí saiu um assunto lá, abençoado. E aí uma ovelha lá falou, né? Ai, porque a salvação é eu que escolho. Não, abençoado. Não, salvação não é a gente que escolhe, não. Ele nos escolheu, Salmo 103. Ele nos escolheu, não é? Esse salmo que fica patente, nunca esqueça disso, abençoado. Salmo 103. Ela falou, não é? Ela falou. O Salmo 103 deixa o livre-arbítrio, que é teologia humana, não é? O Salmo 100, verso 3, abençoado, cai por terra esse negócio de que nós temos livre-arbítrio, nós escolhe. Ela falou, ela foi bem clara. Nós escolhemos a nossa salvação. Eu falei, não, na hora eu me intrometi, abençoado. Não, a salvação é um dom de Deus, dado pela graça de Deus. Efésios 2:8 diz a palavra do Senhor, pela graça sois salvos, e isso não vem de vós. Não é a gente que escolhe a salvação. A palavra é bem clara, isso não vem de vós, é um dom de Deus. A graça de Deus foi gratuita lá, ó. Salmo 100, versículo 3. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós. Foi você, pessoal, que escolheu ser salvo. É você que escolhe ser salvo, está escrito diferente. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós. Fique isso aí, abraçado, patente na sua mente, para quando alguém falar, você se intromete. Porque eu não vou ver os filhos de Deus pregando a palavra dele errada. Amém? A graça tem que ser anunciada, abençoada. Procurai os dons, que é o de profetizar, com exortação, 1 Coríntios 14, né? Com exortação, com edificação e com consolação. Os filhos de Deus na ignorância,
cometem esse erro quando ministram para outros, não é? Isso é muito grave isso daí. Eu não aceito mais ficar calada, abençoada. Eu tenho que falar, porque a lepra, ela vai passando, não é? Para outros. Eles ministram errado e outros que não estão sabendo, né? De nada, vai pegando e vai passando e vai passando. Não, aqui é o certo, aqui foi o Senhor. Aqui não tem livre-arbítrio não, abençoado. Aqui é pela graça sois salvos. Aqui a gente não faz vã a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não leva em consideração o tempo de ignorância. Mas depois da pessoa saber a verdade e ficar ao contrário, ou essa pessoa é bode ou é ovelha, abençoado. Ou ele é um bode ou ele é uma ovelha. Ah, não concordo, mas é o que está escrito. Foi ele, não nós. Então não me faça pensar que você é um bode, abençoado. Então, ele não leva lá em Atos, né? Está escrito, abençoado, que ele não leva em consideração o tempo de ignorância, mas depois de você saber o evangelho da verdade, que foi ele, não nós, que escolhemos, foi ele que nos escolheu como ovelha, como filho, não nós que escolhemos a salvação. Agora, se você escolher o caminho errado de matar, de roubar, Romanos 13 tem aí cadeia, tá cheia, tá aguardando todo mundo aí. A autoridade na terra, você vai pagar um preço alto. Então não dá mais para ficar calada. Eu mesmo não fico, abençoada. Ah, mas não é assim. Então, irmão, a palavra é essa. Eu não posso ver, abençoada. Não dá. Não dá para ficar calada o tanto de coisa que está sendo ministrado errado. Por ignorância. Então, vamos lá. Então, abençoada. O meu amanhã está nas mãos de Deus, abençoada. O meu amanhã, ele não está nas mãos do homem, não é? Então, vamos ver aqui o texto de Mateus 13. Verso 13, tá bom, abençoados? Mateus, né? Eu acho que eu parei aqui. Olha, já tem 32 minutos. Falei nada ainda, abençoado. Não falei nada ainda. Bebendo água, abençoado. Então é preciso, abençoado, considerar os tempos. O diabo não foi jogado na terra, não. O diabo ele já foi jogado um tempo e aí e Paulo entendeu, não é? Que o diabo já está aniquilado. É o povo que faz confusão, hein? Não aceita a graça, né? Na verdade. Não é bem assim. É assim sim, abençoado. É que os homens de Deus querem prender, não é? Todo o povo de Deus hoje vai para a igreja porque está com medo do diabo. Vai para a igreja porque está com medo do demônio. Vai para a igreja porque está com medo de perder a salvação. Então, outro fato que aconteceu também foi eu estar no ponto, fazendo meu evangelismo. Encontrei duas moças muito bonitas. Elas vão entrar aí no apostolado. Um beijo para vocês, ovelhas.